Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um encontro semanal com o objetivo de aprender mais da palavra de Deus. Diga aí como é que foi a sua semana. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos estar aqui com o objetivo de aprender mais da palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo aí dessa temporada do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estar estudando aí justamente sobre as últimas 7 pragas do livro do Apocalipse, né? Em especial o capítulo 15 e o capítulo 16. Né? Na realidade, o capítulo 15 nós vamos dar uma pequena introdução e vamos assim estar aí nos aprofundando no capítulo 16 hoje, tá bom? Então, como é de nosso costume, vamos pedir a orientação ao nosso Deus, vamos pedir para que Ele nos ilumine, nos direcione aí ao estudo de hoje, tá bom? Então, convido você, se você puder, feche seus olhos e vamos orar juntos, tá bom? Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com o objetivo de aprender mais do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua salvação e também, Senhor, estar cada vez mais preparado para os eventos futuros que hão de acontecer sobre este mundo. Fortalece, Senhor, a nossa fé, abre o nosso entendimento para a compreensão da Tua santa palavra, que o Teu divino Espírito Santo nos use e faça morada em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Você diz o quê? Amém, amém e amém. Então, vamos lá. E aí, já pegou a sua Bíblia? Olha, tem que pegar a Bíblia. Aqui a gente não tem como estudar sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Então, pega lá a sua Bíblia, já abre aí em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Hoje eu estou com a voz um pouco meio embaçada, mas pela graça de Deus vai dar tudo certo, tá bom? Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Acompanhe comigo aí na leitura. Lá diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu. Isso aqui João relatando a sua visão. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nós vimos alguns estudos anteriores, né, sobre justamente os 7 selos, né? E lá nós vimos que nesses selos nós encontramos também algumas pragas que hão de cair sobre a terra. E no estudo lá, qualquer coisa você pode voltar aí, acesse o nosso canal aí, está aí no canal sobre os 7 selos. Você vai estar justamente aí recapitulando um pouco o paralelo que eu fiz sobre a diferença entre os 7 selos e as 7 pragas, tá bom? Então eu não vou entrar aqui nesse detalhe porque eu já fiz essa abordagem no estudo anterior, nos estudos, né, anteriores aí, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que de fato existe uma semelhança, não somente com as pragas dos 7 selos, mas as pragas que acontecem lá no Egito. Lembra lá da história do povo de Israel lá no Egito, que passou, né, mais de 400 anos lá como um escravo, né, do Egito, do faraó, e Deus chama Moisés para libertar o seu povo, o seu canal de libertação para o seu povo. Mas Faraó, ele não quis libertar o povo de Israel, e praga após praga, Deus foi mostrando o seu poder, a sua soberania a Faraó, e fazendo com que Faraó reconhecesse e cedesse, né, para que o povo fosse libertado. Mas, infelizmente, a cada praga, em vez de Faraó, eles se render, ele mais endurecia cada vez mais o seu coração, né? E aí foram 10 pragas ao total, e ao final da última praga, aí Faraó ele conseguiu ceder, ele cedeu, né, com a praga aí da morte dos primogênitos. Aqui nós vamos encontrar sim algumas semelhanças, né? Vamos ver aqui o rio e o mar sendo transformado em sangue, né? Vamos ver também a questão das úlceras, né? O granizo, né? A chuva de meteorito, né? Também a questão da escuridão. Então, algumas pragas que de fato se assemelham, mas o contexto, nós vamos ver aqui, são contextos completamente diferentes, né? E uma pergunta que sempre fica no ar, sobre o que nós falamos sobre as
as 7 últimas pragas aí do livro do Apocalipse, a pergunta que fica é: essas pragas, elas são literais ou elas são simbólicas? E aí, o que você acha? Coloca aí nos comentários, tá bom? Você pode colocar a sua dúvida e também participar aquilo que você acha, tá bom? Eu quero ouvir também a sua opinião e dentro do possível vou estar respondendo aí, quem sabe até mesmo aí nos comentários, a sua dúvida, o seu questionamento, tá bom? Então, pode ficar despreocupado, não se sinta nem pressionado, nem constrangido, tá certo? Mas fique à vontade para comentar aí e dentro do possível aí eu vou estar respondendo aí aos comentários, tá bom? Ninguém é obrigado a pensar como eu, mas nós estamos aqui abertos para conversar, discutir e aprender, acima de tudo, sobre a palavra de Deus. Se nós temos a palavra de Deus como nosso guia, o nosso mapa, a nossa bússola, vai dar tudo certo, tá bom? Então, fica aqui um pedido e também um desafio. Coloque seus comentários, as suas dúvidas. Também, né, o seu pensamento, o que você acha, concorda, discorda. Coloca aí nos comentários e aí, assim que possível, eu estarei respondendo aí os comentários, tá bom? Então, uma pergunta muito pertinente que acontece quando nós estudamos sobre as 7 últimas pragas, que geralmente as pessoas me perguntam, Alex, essas 7 pragas do Apocalipse estão registradas aí no capítulo 16 do livro do Apocalipse, elas são literais ou são simbólicas? Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é um livro extremamente simbólico, né? Mas vimos também que algumas partes do Apocalipse ele retrata de forma literal. E nós vamos ver justamente aqui, né? Nós vamos perceber aí, se não me engano, as 4 primeiras últimas pragas, né? Que apresenta aí no livro do Apocalipse, nós vamos ver que de fato ela pode ser sim interpretada como de forma literal, né? Assim como nós vimos lá nos 7 selos, você pode lembrar lá, né? Eu vou até colocar aqui também no final do vídeo, né? Eu vou estar colocando aqui para que vocês possam estar acessando esse vídeo para você estar recapitulando justamente sobre esse paralelo que eu fiz sobre os 7 selos e também as 7 últimas pragas, tá bom? Mas lá nos 7 selos nós encontramos que existe também algo literal. Vou dar, por exemplo, aqui a questão voltada aí para a volta de Cristo. A volta de Cristo vai ser literal, né? Tema esse que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Então você pode dizer, mas Alex, tem gente que acha que a volta de Cristo é de forma figurada, que Cristo vai vir em forma de espírito. Não é bem assim. Vamos estudar sobre isso. Mas eu já vou adiantar para vocês que o que a Bíblia apresenta é que Cristo ele vem de forma literal. Né? Apocalipse 1:7 lá diz que todo olho o verá, tá bom? Mas fique despreocupado, eu estarei aí aprofundando um pouco mais sobre esse assunto um estudo um pouquinho mais adiante, tá certo? Então nós temos sim algumas partes da Bíblia que elas partem de uma forma também literal. Vou dar outro exemplo também. As 7 cartas do livro do Apocalipse, ela tem essa ambiguidade, né? Essa dupla interpretação, pode-se dizer assim, né? Que é o quê? Que, de fato, as 7 igrejas elas existiam, né? A igreja que ficava localizada em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, né? Assim por diante. Mas também, essas 7 igrejas nós estudamos aqui, que elas representam também um período da igreja cristã, né? Cada uma representa um período em que a igreja ela passando num período na história deste mundo e que hoje nós estamos vivendo aí a última igreja, a igreja de Laodiceia, tá bom? Então, sim, o Apocalipse ele é um livro simbólico, mas ele encontra também partes literais. Claro que sempre o livro do Apocalipse ele vai partir do conhecido para o desconhecido, né? Daquilo que a Bíblia ela já apresenta e a partir daí a gente se aprofundar mais em uma verdade mais profunda sobre o tema aí abordado, que hoje é a questão das 7 últimas pragas. Então sim, nós temos sim uma parte simbólica, claro, no livro do Apocalipse, em especial aí as últimas pragas, quando se fala aí sobre a escuridão, né, os espíritos imundos, nós vamos ver aqui os espíritos de rãs,
aí cabe, né, uma interpretação, mas as 4 primeiras pragas aí, pode-se dizer sim, que elas são de fato aí literais. Tá bom? Beleza? Posso continuar? Então vamos lá. Eu convido você aí a abrir a sua Bíblia agora em Apocalipse. Esse texto não está na tela, tá bom? A gente necessita um pouco aí abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 15. Eu já estou aqui abrindo a minha Bíblia, tá bom? Abra aí a sua. Apocalipse capítulo 15. Nós vamos ler aí, a princípio, apenas o verso 8, tá bom? Apocalipse capítulo 15, verso 8. E o que é que diz lá? Achou aí? Encontrou? Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. Pronto. E aí diz o seguinte, acompanhe comigo aí na leitura. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Flagelos também é uma referência aí justamente às pragas, tá bom? Então nós encontramos aí o santuário, né? Ele se enche de fumaça, que é uma forma de fato de uma demonstração da glória de Deus. Nós encontramos isso também, eu vou citar aqui um texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 2, tá bom? Pode anotar esse texto aí. E lá nós encontramos a dedicação que Salomão ele fez quando construiu o santuário de Deus, o templo, né, em dedicação a Deus. E lá diz o seguinte: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, né, do Senhor, enchido a casa do Senhor. Então, aquela antiga manifestação de glória, ela marcou o começo do ministério, né, sacerdotal aqui na terra. Lembra que foi um pedido de Deus feito aí a Moisés, né, a princípio, para que ele construísse um tabernáculo, para que Deus pudesse aí morar no meio do seu povo. E aí depois Salomão ele constitui uma casa agora fixa, né, porque o tabernáculo, o povo de Israel estava no deserto, né, você lembra disso? E por conta disso era montada uma tenda, por isso tabernáculo, tenda, ou seja, casa que se move, né? Então, não era algo fixo, né? Uma casa, né? Um prédio, um edifício, né? Um templo fixo. Ele se movia porque o povo de Israel estava em um período de peregrinação ali no deserto. Então não podia ser algo fixo. Por isso o tabernáculo, uma tenda, né? Casa que se move. Mas agora Salomão ele constrói um lugar fixo, né? Lá em Jerusalém, né? Que até hoje tem lá, né? As famosas lá, o Muro de Jerusalém, né? Que faz lá a menção ao Templo de Jerusalém também. Então, lá, Moisés, né? Teve o seu primeiro chamado, né? Sua primeira ordem de construir, né? E Salomão, ele concretiza aí construindo algo fixo. E lá, quando ele faz a dedicação, lá no segundo livro de Crônicas, nós encontramos lá justamente a manifestação da glória de Deus, né? Que também é conhecida como Shekinah, né? Que vinha lá do lugar santíssimo, né? Por trás da arca da aliança e assim tomava todo o santuário, né? Então, ali, quando Salomão ele ora, né? Eu digo aí na questão do templo, né? Fixo, lá se inicia ali justamente aí também o ministério sacerdotal, né? Esse ministério sacerdotal, na realidade, né, ele teve um marco inicial lá com Moisés, né? Quando Deus ele tem que construir lá o tabernáculo, mas de forma fixa é com Salomão, como eu acabei de explicar, tá bom? Mas agora em Apocalipse nós acabamos de ler que o santuário celestial, lembra que o santuário terrestre era uma cópia, né? Uma ilusão, uma sombra daquilo que estava lá no céu. Então, no santuário celestial, João, na sua visão, ele vê o santuário ele cheio de fumaça, que é uma representação justamente aí da glória de Deus, que agora significa aí na realidade o término do ministério sacerdotal no santuário celestial, né? Ou seja, durante todo esse período
Nós já estudamos aqui que Cristo, quando ele morre e ressuscita, né, vai ao céu, Cristo ele assume um papel de sacerdote, né, perante Cristo, né, ali levando os nossos pecados. Mas hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós já estudamos aqui, né, demos uma pincelada aí no livro de Daniel, e nós vimos lá em Daniel capítulo 8, verso 14, se não me engano, né? Ele fala, né? Até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Bom, só a minha voz não está muito boa, a garganta tá meio, a voz está meio falhando aí, mas tem um pouquinho de paciência, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, tá bom? Então, o sacerdote ele tinha um papel fundamental de interceder pelo pecador. E hoje Cristo ele faz esse papel. Cristo não apenas ele é o nosso sacerdote, mas hoje ele é o nosso sumo sacerdote, né? Você pode ver lá em Hebreus capítulo 4, verso 16, ele fala, né? Podemos nos aproximar, né, confiadamente, né, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Então, Cristo hoje, ele intercede por nós perante ao Pai, com o objetivo de que essa misericórdia de Deus ela se renove em nossa vida. Tá bom? Só que vai chegar um tempo em que essa misericórdia, ou esse tempo de graça, ele vai se terminar, né? Ele tem um prazo. Por isso que quando João ele vê o santuário celestial todo cheio de fumaça com a manifestação da glória de Deus, João ele entendeu, porque João estava familiarizado com esses ritos, né? E ele entendeu que ali era justamente um período onde Deus ia iniciar o seu processo de juízo, né? Justamente de demonstrar que de fato a sua ira, né, sobre o pecado, né, sobre toda a maldade do homem, ele deve ter um fim, né? Inclusive, né, Deus tem permitido que esse tempo de graça ela continue para nós hoje. Hoje nós estamos desfrutando desse tempo de graça, né? Muitas vezes você fala, pô, Alex, mas as pessoas, né, fazem tanto mal. As pessoas, tem gente que tira a vida do outro, né? Um assassino, por exemplo. Tem gente que até blasfema contra Deus, né? Algumas pessoas chegam a fazer crimes hediondos aí, horríveis, de torturar, né? De esquartejar, né? As pessoas, de maltratar crianças, idosos, abusar, né? De todas as formas, né? De ambos aí. E parece que nada acontece. Será que Deus está aí isento? Completamente apático em relação a tudo isso? O que nós vimos aqui, o que nós vamos estudar hoje, é que não. Que tudo isso tem um tempo. Lembra lá de Eclesiastes capítulo 3? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tá bom? Então, não se esqueça disso. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Mas vai chegar um tempo em que essa misericórdia ela não irá mais se renovar. Não por conta da parte de Deus, não, mas justamente por causa da dureza do coração do homem. Vai chegar um tempo, e esse tempo cada vez mais está se aproximando, de que o coração do homem ele vai se endurecer de tal modo a ponto de fato de que o Espírito Santo não conseguirá mais convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, que é o papel do Divino Espírito Santo, tá bom? Então, por milhares de anos, Deus ele tem se angustiado, vendo os seres humanos maltratarem e torturarem os seus semelhantes, né? Mas, agora, no contexto aí do capítulo 15, introduzindo já, de fato, o capítulo 16, Deus ele diz um basta, né? Então fará com que a Bíblia, né, chama aí justamente sobre a obra estranha de Deus, né? Você pode conferir lá em Isaías capítulo 28, versículo 21, né? Ou seja, a taça da ira de Deus, né, ela está cada vez mais enchendo, né?
E quando ela encher e transbordar, é justamente que quando essa obra estranha de Deus, ou seja, a ira de Deus, ela vai se manifestar aí sobre este mundo. E é estranho porque Deus é amor, né? Deus, na sua essência, ele é amor. Mas Deus, ele ama o pecador. Mas Deus, ele abomina o pecado. Isso mesmo. Deus, ele te ama. Mas Deus, ele não concorda, não apoia os seus erros. Tá bom? Diferente do que muitas pessoas pregam, principalmente líderes religiosos, né? Que dizem, né? Não importa, né? Aquilo que você está fazendo, Deus, ele te ama, né? Deus, ele te aceita. De fato, Deus, ele te ama. Deus, ele está de braços abertos. Mas Deus, ele só pode se aproximar de você se você se arrepender dos seus pecados. Porque Isaías disse, se eu não me engano, para Isaías ou Jeremias, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, como Deus ele pode se aproximar do ser humano se nós não queremos abandonar os nossos pecados? Percebe que existe aí uma contradição nessa ideia, nessa ideologia de que você pode fazer o que você quiser e Deus está sempre ao seu lado? Não é bem assim. Tá bom? Deus, ele te ama. O amor de Deus, sim, ele é incondicional. Mas a salvação, ela tem uma condição. E qual é essa condição? Você aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E como é os passos para isso acontecer? Você deve se arrepender, primeiramente, dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Porque somente assim você vai encontrar perdão dos seus pecados. Alcançará misericórdia. Tá bom? Então, a ira de Deus, ela vai se manifestar porque a humanidade, ela vai insistir em não abandonar o pecado. Então, o cálice da ira de Deus, ela vai enchendo a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Ou seja, as coisas perversas, erradas que acontecem aqui neste mundo não estão passando desapercebido aos olhos de Deus. Chegará o dia de conta, de prestar conta a Deus. E esse dia o Apocalipse diz que a ira de Deus vai se manifestar através dessas últimas pragas. Tá bom? Então, neste dia, de fato, vai ser um dia terrível. Né? Nós vamos ver aqui. E talvez algumas pessoas tenham medo de estudar o livro do Apocalipse, porque acabam, de fato, enfatizando as pragas. Né? As coisas, de fato, quando você olha o cenário, né, que é pintado por João, que é revelado a João, melhor dizendo, você percebe que é um cenário, de fato, triste, horrível, tenebroso. Né? Mas, naquele dia, Deus ele irá proteger o seu povo. Sabe o que Deus diz lá em Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21? Olha o que Deus diz, ó. Vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ou seja, Deus vai trazer justiça a todos aqueles que foram injustiçados. Você já foi injustiçado alguma vez? Está sendo injustiçado? Deus, ele trará justiça por você. Deus, ele trará justiça àqueles que confiaram nas promessas de Deus e permaneceram fiéis, mesmo sendo perseguido, maltratado, injuriado ou até mesmo mortos, por amor a Deus. Então, o livro de Isaías diz que neste tempo, aonde Deus ele se manifestar a sua ira, ele irá proteger o seu povo.
De contrapartida, vou estar fazendo aqui, trazendo as pragas, né, que eu acredito que alguns de vocês já conhecem, né, mas também estarei trazendo também promessas de Deus que nos mostra que Ele há nos proteger perante essas pragas, tá bom? Porque o livro do Apocalipse, ele tem como objetivo de trazer esperança, de trazer conforto, de trazer paz aos nossos corações. Por isso eu vou fazer justamente esse paralelo para te mostrar o seguinte, que mesmo que Deus esteja manifestando a sua justiça através dessas pragas, Ele trará livramento ao seu povo. Então, se você está com Deus, você não tem o que temer. Tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 16, verso 1, lá diz o seguinte: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo: os 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então vamos lá para a primeira praga. A primeira praga aparece aí no verso 2 do capítulo 16, tá bom? E diz o seguinte: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os anjos portadores da marca da besta e os adoradores, né, da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira praga, ela cai sobre os que têm o sinal da besta e que também adoraram a sua imagem. Ou seja, de forma resumida, recusaram a marca de Deus, o sinal de Deus, que nós já estudamos aqui, né? E optaram em adorar a besta, a imagem da besta, né? Em vez de adorar o Criador, né? O Deus Todo-Poderoso. Então, o livro do Apocalipse, ele sempre nos mostra dois lados, dois cenários, duas classes de pessoas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né, que nós já vimos aqui, inclusive, né, nos estudos aí anteriores, né, quando nós estudamos sobre o Apocalipse 12 e Apocalipse 14, né, nós vimos lá, né, que os fiéis de Deus, né, a classe de fato em que representa o povo de Deus aqui na terra, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então isso é muito bem claro e nós já falamos sobre isso aqui, tá bom? De contrapartida, nós temos a outra classe de pessoas, né, que optaram em receber o sinal da besta, né, e adorar a imagem da besta, tá bom? Então, para cada praga, como eu disse, existe uma promessa para o povo de Deus. Não há tentação sem um escape. Você está se sentindo tentado? Está sentindo? Está difícil? Não se preocupe, porque com a tentação, a palavra de Deus diz que Deus ele traz também o livramento, o escape. Não há nenhum tipo de ameaça que não seja seguida de uma promessa. E aqui está a promessa de Deus frente à primeira praga. Lá em Salmos, capítulo 91, verso 3, um salmo muito conhecido, eu acredito que você já conhece, e lá diz o seguinte: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, enquanto a primeira praga está caindo sobre a terra, né, nós vemos lá, de fato, que Deus ele tem um cuidado, ainda assim, com o seu povo. Da mesma forma que lá no Egito, lembra lá? Deus ele derramou as suas pragas sobre o Egito, mas o povo dele, que foi fiel a ele, não sofria nenhum tipo de dano. Assim também acontecerá em um futuro bem próximo. Enquanto Deus ele derramar essa praga que vem justamente sobre aqueles que receberam a marca da besta, que adoraram a sua imagem, né, que vão sofrer sobre as úlceras malignas e perniciosas,
Deus, ele promete nos livrar desta praga. Tá bom? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar aqui. A segunda praga, ela diz o seguinte: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, a segunda praga, né, lembra também um pouco a praga lá do Egito. O mar, ele acaba aí se transformando em sangue, né? E nós temos a terceira praga, que é algo semelhante também, que tem a ver com águas, né? A água também ela se transforma em sangue. Mas de contrapartida, enquanto água do mar, né? Água salgada, né? Água que não é apropriada para o uso, né? O consumo, né? Do ser humano, nós temos aqui agora a terceira praga caindo sobre as fontes das águas. Acompanhe comigo aí nos versos 4 a 7. E diz o seguinte: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso, pois do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, nós temos aí a terceira praga afetando toda a água potável, né? Nós sabemos que o corpo humano, né? Ele consegue até sobreviver durante muito tempo aí sem comida, mas sem água é complicado, né? Então, a terceira praga, de igual modo com a segunda praga, irá acometer a água aí, né? Uma água do mar e a outra água dos rios, né? Água potável. E da mesma forma como Deus, ele vai trazer o seu juízo, né, sobre aqueles que derramaram o sangue de inocentes, né, ele agora vai ter justamente de presenciar, né, e de demonstrar, né, na realidade aí, a sua condição, né, por conta justamente das pragas que Deus ele traz aí sobre este planeta. Então, todos aqueles que foram precursores, né, incentivadores de promover a morte de inocentes, né, dos santos de Deus, né, daqueles que permaneceram fiéis, eles irão sofrer severamente, justamente porque o juízo de Deus está caindo sobre a terra, né? O sangue de Cristo também ele foi derramado na cruz do Calvário, e da mesma forma, como Cristo ele apresentou a sua vida, deu a sua vida, muitos fiéis têm também colocado a sua vida perante o altar, né? E têm sido, né, mártires em prol do Evangelho, né? Mas Deus também ele trará o livramento para aqueles que são fiéis, que estarão vivos enquanto essa praga estará caindo. Lá em Isaías, capítulo 33, versículo 16, lá diz o seguinte: mais uma vez, o povo de Deus é dado a segurança. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha será o seu refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. E também lá em Isaías capítulo 41, verso 17, ele continua dizendo o seguinte: os aflitos e necessitados buscam água, e não hás ar, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então, por mais que essas pragas estejam acometendo a humanidade,
os santos de Deus, o povo de Deus, estará com a sua água garantida, a sua água potável aí garantida. Tá bom? Vamos agora aí para a quarta praga. Se não me engano, ela é a última aí que traz também uma forma literal que nós podemos interpretar desta forma. E está aí nos versos 8 e 9, tá bom? Ainda em Apocalipse capítulo 16, acompanhem comigo o texto, e lá diz o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram, Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Eu acredito aqui que todo mundo aqui já passou por uma experiência ou conhece alguém que já sofreu de insolação. Eu mesmo já sofri de insolação. E a insolação nada mais é que você se expor de forma aí desprotegida ao sol durante um período de tempo, longo, e você fica com a pele sensível, e dependendo, do tempo, você fica exposto aí ao sol. Isso pode levar até queimadura de primeiro, segundo ou até de terceiro grau, Exatamente. Pode justamente aí comprometer a sua saúde. E hoje se fala muito, sobre justamente aí, sobre o aquecimento global. Se diz muito sobre essa questão, da camada de ozônio, que está sendo desfeita por conta da poluição, e a cada dia as temperaturas da Terra têm se elevado, Recentemente mesmo aí, recorde atrás de recorde foi quebrado aqui no Nordeste, aqui na Bahia, em especial aqui em Salvador, em relação ao calor, E nós vimos, de fato, foi insuportável, Tinha momentos aí que era insuportável você ficar em casa, sem ter um ventilador, um ar-condicionado, algo que pudesse aí aliviar, esse clima abafado, que nós passamos recentemente. E vira e mexe também, a gente acaba passando um pouco com este calor, Mas a promessa bíblica, ela nos traz que Deus também trará um livramento para nós. Olha o Salmos 91, verso 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto os ímpios estarão sendo punidos, por conta da sua iniquidade, dos seus pecados, Deus estará colocando a sua sombra sobre aqueles que buscaram esconderijo, nas suas asas. O Salmo também 121, versos 5 e 6 diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te amolestará o sol, e nem de noite a lua. Tome posse dessa promessa. Não há motivos de você ter medo perante o juízo, a ira de Deus sobre essa terra, porque Deus promete o livramento para mim e para você. Tá bom? Basta, a cada dia, nós tomarmos a decisão de estar ao lado de Deus. Então, no momento em que os inimigos de Deus estão sendo toscados aí ao sol, ele promete sombra a cada um de nós. Maravilha, Como não ser fiel, como não adorar um Deus como este, não é verdade? E aí, vamos seguir aqui para a quinta praga. Estamos chegando aí na reta final aí. A quinta praga derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Interessante que nós podemos aí encarar a quinta praga, uma parte de forma aí literal, sobre essa questão da dor,
né, e das úlceras, que nós já falamos aqui, né, e justamente a úlcera é justamente a primeira úlcera aí, tá bom? Aí tá falando da angústia que eles estavam sofrendo da primeira praga que caiu sobre a terra, tá bom? E mesmo assim, eles continuavam, né, blasfemando contra Deus, né, e ainda assim não se arrependeram das suas obras. Né? E aí o que nós podemos encontrar aí e encarar de forma simbólica é a primeira parte do texto, né, do verso 10. Ele diz que o trono, né, da besta, né, onde está ali o seu reino, se tornou em trevas, em escuridão. Né? Lembra que lá no Egito houve também essa praga da escuridão que tomou parte ali do Egito? Aqui nós podemos encarar uma questão espiritual. Né? Nós sabemos que a luz ela representa, né, o bem, né? Deus. O próprio Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Né? Mas as trevas já representam o oposto, né? Ou seja, Satanás e seus anjos, a obra do mal, né? Tudo aquilo que não vem de Deus é considerado biblicamente como algo justamente remetendo aí às trevas, tá bom? Então, Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo, né? Mas, como diz lá em João, né? Infelizmente, o mundo o rejeitou, né? A cada dia, Cristo ele tem apresentado a sua luz à humanidade. Mas as pessoas ainda insistem em recusar a luz, em recusar em viver na luz. Continuam ainda optando em viver nas trevas. E talvez eu possa estar falando para alguém aqui hoje que sim, está sentindo a sua vida, né, escurecida. Parece que você não consegue vislumbrar nada à sua frente. Parece que o seu futuro é obscuro, né? Escuro, como as densas trevas. Eu quero te dizer para você que se você buscar refúgio em Deus, na sua palavra, você vai encontrar segurança, vai encontrar alívio, vai encontrar conforto, vai encontrar esperança para a sua vida. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é luz que ilumina a nossa vida, ilumina os nossos passos. É ela que nos direciona a tomar decisões assertivas quando nós estamos em dúvida. Se você tem a palavra de Deus como uma bússola moral, como um mapa a te guiar, tenha certeza de que você terá como uma segurança, terá como certeza de que Deus ele sempre fará o melhor na sua vida. O mundo ele tem rejeitado, infelizmente, Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua palavra. E por conta disso, a ira de Deus chegará um tempo que irá justamente cair sobre esta terra. Mas Deus promete que aqueles que o aceitaram, certamente viverá em eterna luz. Né? Então, a sexta praga, vamos aqui avançar, chegando praticamente ao final aí do nosso estudo, tá bom? Derramou o sexto anjo, diz lá no verso 12, derramou o sexto anjo, né, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Alguns interpretam esse texto de forma literal, de que, de fato, o rio Eufrates, né, ele irá secar e o exército, né, que virá de lá do leste, ele irá acabar atravessando, né? E aí vai ter justamente aí a guerra do Armagedon, que a gente vai falar daqui a pouco, mais adiante aqui, né? Mas será que é isso mesmo? Né?
Será que de fato a sexta praga ela pode ser considerada algo literal? O rio Eufrates ele faz uma referência interessante também ao, ao reino da Babilônia. O rio Eufrates ele era crucial para a antiga Babilônia, né? Por quê? Porque ele oferecia a Babilônia, né, a cidade ali, né, uma proteção natural contra os inimigos, fornecia também água, né, alimento, né, tanto para o consumo, né, como também para a plantação, né, e também o rio Eufrates, ele era também aí, como disse, né, era usado também como uma estratégia, né, de guerra. Quando ele estava na sua cheia ali, ele era uma ótima defesa para a cidade. Inclusive, você percebe lá em Daniel que o que de fato faz com que Babilônia ele caia, né? E a Medo-Pérsia ali, liderada, se não me engano, por Dário, né? Ou é Sírio, se não me engano, nesse momento aí, que invade a cidade, né? Que Belsazar, né? Que estava lá no poder, no relato bíblico de Daniel, diz que as águas elas secaram, né? Se baixou o nível e o exército ali, os médios, os persas, acabaram passando por debaixo, né? Dos muros da grande cidade, né? Da Babilônia, e assim a cidade ela caiu, né? Hoje na verdade o rio, né? O rio Eufrates, ele tem mais de 3.500 quilômetros de extensão. Você tem uma noção, ele percorre ali a Turquia, a Síria e também o Iraque, se eu não me engano, né? E se a gente for levar de forma literal esse texto, em dizer, né, que de fato é necessário que esse rio seque para que o exército, né, que venha lá do leste passe, né, e assim aconteça a guerra, né, do Armagedon. A gente percebe que hoje em dia um rio ele não interfere em uma guerra, né? Hoje com a tecnologia que está hoje, né, você vê muitas vezes aí nós estamos encontrando notícias aí, né, entre Israel, a Palestina, o Iraque agora, né, o Irã, se não me engano, né? Ou seja, países que também, né, Rússia, Ucrânia, né, que já tem já bastante tempo também, né, em conflito, aonde eles muitas vezes guerreiam de forma a quilômetros, né, de distância, né? Existem aí armas aí potentes que chegam a ser continentais, né, mísseis continentais que chega a atingir outro continente. Então, o rio hoje não é nenhum empecilho para nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de obstáculo. Então você pode estar se perguntando, mas se não é de forma literal, qual é a representação disso, né, do rio, né, do rio Eufrates? Lembra que águas em profecia significa povos? Estão lembrados disso? A gente vai se aprofundar isso no nosso próximo estudo. Nós vamos estudar sobre a grande meretriz. Mas eu vou logo adiantar para você um texto que está lá em Apocalipse capítulo 17, verso 15. Anote aí e confere lá. Que lá diz que as águas, né, elas representam povos, nações e línguas, né? Então, quando se fala que esse rio irá secar, ou seja, e que Babilônia está sobre essas águas, né? Nós estudamos sobre isso, a primeira besta, né? A besta que representa o poder religioso, né? Que ela está sobre as águas, ou seja, ela tem o apoio popular, né? Tem o apoio das multidões, das nações, ou seja, vai chegar um momento em que esse apoio deixará de existir, né? Ou seja, o apoio popular mundial ele vai deixar de assegurar, né, a besta, né, justamente aí o seu poder,
né, o seu domínio, a sua influência sobre o mundo. Mas por que isso vai acontecer? Porque vai chegar um tempo, nós vamos estudar aí nos nossos próximos estudos, de que vai chegar um tempo que as próprias nações, né, as pessoas, elas vão perceber que foram enganadas, né? Durante essa sucessão de pragas, uma em cima da outra, né, elas vão perceber que elas foram enganadas por um poder, que nós já estudamos aqui, né, sobre a besta. E a partir daí, elas não mais vão apoiar nenhum tipo de investida, nenhum tipo de pensamento, ideologia, proposta vinda justamente da besta, né, e dos seus aliados, tá bom? Então, isso justamente irá acontecer e nós podemos sim interpretar desta forma de que o Rio Eufrates, né, é uma representação que envolve os povos, nações e línguas e vai chegar um tempo em que Babilônia espiritual, lembra, né? Babilônia espiritual, aí a grande meretriz, que nós vamos estudar no nosso próximo estudo, ela vai perder o apoio popular, né? E com isso, as pessoas elas não vão mais seguir as suas ordens, tá bom? E aí, a continuação da sétima praga, ela diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, em meio a esse cenário aí, nós percebemos que a, a contrafação de Satanás, né? Perceba, nós encontramos no livro do Apocalipse, né, a tríplice mensagem angélica. Nós estudamos no nosso estudo anterior, né, onde 3 anjos, eles, da parte de Deus, né, claro, eles vêm proclamando uma mensagem ao mundo, né, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de promoção, uma mensagem de salvação, uma mensagem de alerta, de juízo, né? Então Deus levanta justamente esses 3 anjos. De contrapartida, nós encontramos aqui os 3 espíritos imundos, né? Semelhante aí a rãs, né? Novamente aí uma referência ao Egito, né? Ao Egito lá, né? Sobre a questão das rãs, mas aqui de forma especial, fazendo uma referência aí aos espíritos de demônios. Ou seja, como Deus apresenta 3 anjos trazendo a sua mensagem, Satanás, em contrapartida, levanta também 3 mensageiros, 3 demônios, também com 3 mensagens, né? E essas mensagens nós encontramos hoje de forma muito, mas muito latente. Ou seja, uma delas é justamente tem a ver com adoração a Deus. Satanás tem investido todos os esforços para que eu e você adorem qualquer coisa, qualquer pessoa, menos a Deus. Menos a Deus. Então Satanás ele tem investido todas as suas forças, as suas artimanhas, seus artifícios, com o intuito de tirar a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Então, essa é a primeira investida que Satanás ele traz através justamente desses espíritos de demônios, tá bom? Que hoje atuam, né? Atuam inclusive no meio cristão, no meio evangélico, no mundo religioso, de modo geral. Não se engane em relação a isso. O segundo, o interessante, que outra mensagem que Satanás ele vem para justamente desfocar a adoração a Deus e também trazer uma visão distorcida justamente sobre a vida e a morte, é justamente sobre a imortalidade da alma. Isso mesmo. Satanás hoje tem, através dos seus demônios, pregado mensagens, espalhado ideias de que a pessoa, quando ela morre, o seu corpo morre,
mas o seu espírito, a sua alma, pode-se dizer assim como dizem, né? O seu espírito fica vagando sobre a terra, né? Você já não morre. Aí tem uns que acreditam que ficam esperando uma passagem, outros já acreditam sobre uma reencarnação, de que a pessoa ela vai morrendo, né? E vai reencarnando, vai voltando à vida, né? Em outros seres, em outras pessoas, até chegar, né, em uma plenitude perfeita aí. Então, hoje, não somente Hollywood, né, as novelas, as séries, desenhos também, promove justamente essa ideia da imortalidade da alma, de que quando a pessoa ela morre, né, a alma ela continua, o espírito continua ainda vivendo, né, fora do corpo. E talvez você possa dizer, não, Xalê, mas não é assim? Eu sempre aprendi que quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o purgatório, ou então vai para o inferno. Talvez você tenha aprendido dessa forma. Talvez você também tenha aprendido de que quando a pessoa ela morre, na realidade, se ela tem alguma coisa ainda para se resolver aqui na Terra, ela ainda fica aqui vagando, né? Vendo alguma forma de tentar resolver aquilo que ela não conseguiu resolver em vida, para que ela possa, enfim, assim, descansar em paz. Talvez você tenha aprendido e acredita nisso. E eu respeito, tá bom? Talvez você também acredite de que quando a pessoa morre, ela volta à vida em outro ser, seja em outra pessoa ou em outro animal, ou vice-versa, a pessoa antes era um animal e passou a ser uma pessoa, né? E vai reencarnando, 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 até de fato aí chegar numa plenitude, né? Em uma luz, né? Em uma sabedoria, né? Em uma vida perfeita. Talvez você tenha aprendido assim e acredite assim. Eu respeito também. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela não ensina assim. Quem tem essa ideia de trazer essa concepção de vida após morte foi uma serpente lá no Jardim do Éden. Se for lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai conferir justamente isso que eu estou falando para você. De que Satanás, através da serpente, ele disse a Eva, que Deus tinha dito a Adão e Eva, se vocês comerem deste fruto, fazendo uma referência ao fruto do conhecimento do bem e do mal, no qual eram proibidos eles de comer, Deus disse, certamente morrerás. Mas o que a serpente falou? O que foi que Satanás falou através da serpente, de forma especial para Eva? Certamente não morrerás. Enquanto Deus disse, certamente morrerás, a serpente, Satanás, ele diz, certamente não morrerás. E hoje, uma das artimanhas, um dos grandes enganos que a humanidade hoje ela encontra é justamente esse ensinamento da imortalidade da alma. Não se preocupe que nos estudos aí posteriores nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, sobre a vida pós-morte. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que de fato existe vida após a morte? Né? Será que a vida após a morte que a Bíblia apresenta e que o próprio Cristo também diz, né? Se você crê em mim, ainda que morra, viverás. De que vida Cristo está falando? Em que momento essa vida irá se concretizar? Será que a alma sai do corpo? Sai do espírito? Como é que é isso? Não se preocupe que nós estamos preparando uma temporada sobre ensinamentos de Cristo, que traz justamente doutrinas bíblicas, né, onde nós vamos estar estudando sobre esses assuntos. Mas eu quero te adiantar aqui que a palavra de Deus deixa muito bem claro que aquele que peca certamente morre. E a morte na Bíblia é justamente quando o corpo, a matéria, volta para o pó e o fôlego volta para Deus que deu. O conceito de alma na Bíblia
é o conceito que nós temos hoje de ser humano, de pessoa. Ou seja, eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Não existe alma fora do corpo. Porque quando Cristo criou, como Deus criou ali o ser humano, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia, ela narra o quê? E passou a ser o quê? Alma vivente. Então, a referência na Bíblia que nós encontramos sobre alma é uma referência sobre pessoa, sobre mim e você. E nós temos outros relatos bíblicos, né? Hoje tem até algumas traduções bíblicas que tiram, né, essa palavra alma para não trazer essa confusão, né, de algo fora do corpo, né? Mas nós vamos ficar despreocupados porque nós estamos preparando uma temporada aí sobre ensinamentos de Jesus que traz justamente algumas verdades profundas, inclusive sobre o tema sobre a morte. Tá bom? Então vamos avançar aqui, que o nosso tempo aqui já se estourou, tá bom? Então, hoje nós vivemos aí essa comoção, né, dos espíritos imundos tentando de fato convencer e enganar, né, a humanidade, inclusive aí infiltrado no mundo religioso, com o objetivo de tirar, como disse aí, a adoração de Deus, trazendo um conceito errôneo sobre vida e morte, pregando assim a imortalidade da alma, né? E por último, nós encontramos também ele trazendo também, fazendo sinais, prodígios, né? Com o objetivo também de trabalhar, né? De manipular, acho que essa é a melhor palavra, manipular as emoções e os sentimentos das pessoas. Ou seja, através dos sinais, né, que nós encontramos, né, em especial lá no capítulo 24 do livro de Mateus, nós encontramos lá que, de fato, nos últimos dias, né, os falsos profetas, né, veja que está no plural, né, os falsos profetas, não é apenas um, né, existe um movimento com o intuito, de fato, de trazer sinais, prodígios, com o intuito de enganar, se possível, diz as Escrituras, os eleitos. Né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? No decorrer do estudo aqui dessa temporada do Apocalipse, mas eu quero reforçar justamente isso. Tome cuidado, porque a palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tá bom? Então, fique esperto. Tá certo? E aí, por fim, nós temos aí a sexta praga, melhor dizendo, na continuação da sexta praga, que traz justamente sobre essa questão do Armagedon. Né? O Armagedon, na realidade, é uma localização onde, biblicamente, aconteceu muitas guerras, derramou muito sangue ali. Tá bom? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque deveria ser um estudo à parte, só para a gente falar sobre o Armagedon. Mas eu quero te dizer aqui que o Armagedon não é algo, pelo menos aqui no Apocalipse 16:16, não é algo literal, porque a guerra do Armagedon, que está relatado ali, é uma guerra de fato ali que envolve um grande conflito entre o bem e o mal. É onde vai de fato se desenrolar, ou melhor, né, se trará um desfecho a essa história de pecado, de maldade deste mundo. É onde de fato ali vai se ter o último embate, a última batalha. Né? É onde de fato Deus irá manifestar, claro aí, a plenitude de todo o seu poder, de toda a sua glória, protegendo o seu povo, né? E Satanás, de contrapartida, fazendo todas as suas artimanhas, né? E também mobilizando toda a sua força, com o intuito também de trazer aí também afetar os santos de Deus, o povo de Deus. Então alguns acreditam que isso vai ser uma guerra militar, né, que vai acontecer, né, ali no Oriente Médio, mas na realidade o que nós podemos ter a certeza é que esse grande conflito ele já se começou, né, lá no céu, nós já falamos sobre isso, através de um anjo que se rebelou, né, Satanás,
E esse desfecho vai terminar no Armagedon, que vai ser justamente quando vai ocorrer finalmente, né, a destruição por completo aí, do mal, né, e dos seus efeitos. Por isso, o sofrimento ele ainda existe, porque nossos primeiros pais eles compraram, né, a ideia lá no Jardim do Éden, né? Então Satanás, pode-se dizer assim, ele venceu esta batalha lá no Jardim do Éden, mas no Armagedon vai ficar muito bem claro de que já existe um lado vencedor. E esse lado vencedor, ele ficou muito bem claro quando Cristo ele veio, o Cordeiro de Deus, e morreu pelos nossos pecados. E hoje ele é e sempre será, né, o Cordeiro vencedor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, terminando aqui o nosso estudo, nós encontramos a sétima praga, né? Que lá diz o seguinte: então derramou o sétimo anjo a sua praga pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e correu grande terremoto, como nunca igual, desde que há gente sobre a terra. Qual foi o terremoto forte e grande? E o texto continua ainda. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e todos os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, né? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens, ainda assim, blasfemaram de Deus, porquanto os seus flagelos eram sobremodos grandes. Então, está chegando a hora quando todos os que aceitaram a Cristo terão que enfrentar o julgamento, né? Mas a Bíblia, ela nos traz um escape, uma segurança, que está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciamos tal grande salvação? Talvez você pode estar se perguntando, mas Alex, cadê o escape aí? Qual é o escape aí? O escape é a salvação em Cristo Jesus. Mas se a gente tem negligenciado, qual será o escape? Qual será a nossa salvaguarda, né, perante aí a esse cenário das pragas que nós vimos aqui? Então, a pergunta, na realidade, é que cada um de nós devemos tomar a nossa decisão. Precisamos decidir, porque Cristo ele já decidiu aquilo que era necessário ser feito por cada um de nós. Cristo ele já fez a sua parte, mas eu e você precisamos fazer a nossa. E a nossa parte é cada vez mais nos entregar por completo a este Deus, se sujeitar à sua palavra e permitir que o Divino Espírito Santo cada vez mais nos prepare para esse encontro tão esperado, né? Que é o famoso Maranata, né? Ora vem, Senhor, Senhor Jesus. É o seu desejo estar ao lado de Deus, é o seu desejo ter esse encontro verdadeiro com Deus. Você que está passando ileso perante essas pragas, essas últimas pragas que irão cair sobre esta terra. Você quer isso também, assim como eu? Então vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. E hoje nós podemos ter acesso ao Teu santo trono através do Teu Filho, que é o nosso sumo sacerdote, que está intercedendo por cada um de nós. Por favor, Senhor, nos conserva na Tua santa presença. Nos purifica dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a Te buscar em espírito e em verdade. Para que assim, Senhor, mesmo em meio a este cenário que em brevemente irá acontecer sobre este planeta, nós vamos ter a certeza das Tuas promessas.
ter certeza da sua segurança. Ter certeza que o Senhor há de prover o escape, a salvação a cada um de nós. Peço, Senhor, uma bênção especial a cada um que está aqui acompanhando, Senhor, esse estudo. Não somente essa pessoa, mas toda a sua família. Que a tua bênção, a tua proteção proteja toda a sua parentela. E que a sua fé, mais uma vez, seja fortalecida em ti. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, né? A gente avançou um pouco aí o horário, mas valeu a pena. Valeu a pena. E no nosso próximo estudo, nós vamos estudar sobre a queda da grande meretriz. Queda essa que acontece aí entre a sexta, melhor dizendo, e a sétima praga, né? Que vai ser justamente o capítulo 17 que nós vamos estar estudando, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, deixe a sua dúvida, os seus comentários aqui, tá bom? Na descrição aí do vídeo aí, e que Deus continue te abençoando e te dê uma ótima semana, tá bom?